Testando! Olá, pessoas, tudo bom? Então, eu vou começar a fazer alguns vídeos de React, pelo menos para testar, porque eu gosto de ver vídeos de React, o que me impede de fazer algum, né? E o que eu tô tentando fazer para me diferenciar é fazer com maquiagens. Tomara que gostem. Gostaram do meu cenário? Lindo, né? Do meu quartinho. É bem bonitinho, minhas coisas. Eu gosto das minhas coisas. Enfim. Opa, te desafio a comer esse pote de canela inteiro. Tá. Mas por quê? Ah, sei lá. As pessoas que estão fazendo isso aí por aí, você que sabe. Ah. Enfim, o vídeo é sobre isso. Espero que gostem. É sobre não desafios, mas sobre querer as pessoas fazerem tudo por views. E eu acho engraçado que essa maquiagem que eu fiz, ela tá bem, bem ruinzinha, mas por causa da câmera do computador ser muito ruim, ela até que deixa bom. Tá igual aqueles jogos que tem o gráfico horrível, mas mas a televisão faz parecer bom. Então, vamos assistir. Hoje eu vou trazer alguns casos de pessoas que fizeram coisas tão absurdas pra viralizar que o máximo que tu consegue pensar é não, eu me recuso a acreditar que esse cara fez isso. Eu já vou deixar claro aqui no começo, tá? Tem umas coisas aqui que parecem meio cômicas de tão sem noção, mas tem outras que são realmente só tristes, de verdade. Então, bora lá. Em 2024, aqui no Brasil mesmo, um garoto de só 14 anos chamado Davi Nunes Moreira fez uma parada que ninguém consegue entender até hoje. O moleque teve a brilhante ideia de pegar uma borboleta morta, triturar, misturar com água e, acredite se quiser, injetar na própria perna. Eu não tô nem exagerando. Então, eu lembro de ver as pessoas falando disso na época. Mas, assim, por muito tempo eu achava que, sei lá, era fake news, era meme, alguma coisa do tipo. Mas depois que eu vi que realmente isso tinha acontecido, o cara realmente tinha feito, eu fiquei meio assim. Por quê? Eu não sei, as pessoas são meio doidas às vezes. Às vezes as pessoas elas são só malucas mesmo. Deixa eu arrumar aqui pra eu conseguir ver. Porque eu gosto de me olhar, né? Ótimo. Vamos continuar. Ele foi até a farmácia, comprou uma seringa, voltou pra casa, preparou aquele suquinho de borboleta doido e mandou direto na veia da perna. Logo depois ele começou a passar muito mal. Ele não conseguia mais nem andar de Quem diria? Meu Deus, gente. Esse menino morreu, não direito. Ele morreu? começou a vomitar sem parar, e aí o pai dele percebeu que tinha alguma coisa meio errada com ele, né? Ele até chegou a levar o moleque pro hospital, só que, pô, o Davi ficou com muito medo de contar a verdade e ele disse que tinha se machucado brincando na rua. Só que, meu irmão, o corpo não mente, tá? E como a situação só piorava, ele acabou contando tudo pro pai, que ainda achou a seringa escondida debaixo do travesseiro. Imagina a cabeça dos médicos nessa hora, tipo, como assim ele injetou uma borboleta? Ninguém sabia o certo o que fazer, então, infelizmente, depois de 7 dias internado, o Davi não resistiu. Até hoje ninguém sabe exatamente o que causou a morte. Pode ter sido ar na seringa, reação alérgica, infecção ou até toxinas da própria borboleta. A polícia ainda tá investigando, mas, mano, agora já é tarde demais também, né? E o mais louco é que Eu acho que independente do que seja, né? Não é algo assim que. Imagina você é um médico e você tem que fazer isso, ter que cuidar da pessoa que fez isso. O que que você faz? Qual que é a tua reação? Eu não sei.
que, ao que tudo indica, ele fez isso por causa de um vídeo. Pra testar, pra gravar, pra postar, vai saber. Agora vamos pra história desse camarada aqui que não terminou muito bem pro lado dele. Joshua Christian Sterling Jackson, lá dos Estados Unidos, tinha um canal no YouTube sobre equipes de emergência trabalhando em tempo real. Só que tem um probleminha, né? Quando você tem esse tipo de canal, você também tem que ter uma bola de cristal. Porque como é que você vai saber onde e quando vai acontecer uma emergência pra filmar? E aí, em vez Produzido. Que nem aquele. Eu acho que foi um jornalista, eu acho que era um jornalista do Brasil, inclusive, que pegava e fazia os crimes lá para poder ser o primeiro a noticiar. Se eu não me engano, foi no Brasil, eu não lembro direito, mas eu vi alguma coisa sobre. de esperar acontecer naturalmente, ele decidiu criar as emergências. O cara tava literalmente colocando fogo em casas abandonadas, ligando pro 911, que é o 190 de lá, e depois filmando os bombeiros e a polícia chegando. Em fevereiro de 2020... Pior que isso aí pode dar, tipo, um incêndio gigantesco, né? Pode dar até... Eu acho que isso, se duvidar, também é crime ambiental. Eu acho. 25, ele tacou fogo numa casa pequena, numa Suspeita, rodovia né? por volta das 8h30 da noite. Ele dizia que estava trabalhando como entregador de aplicativo e passou por acaso ali e viu o incêndio. Só que aí a polícia e os bombeiros logo perceberam que o fogo foi proposital. E quando eles viram que o mesmo cara que ligou também era conhecido por filmar coincidentemente muitos desses atendimentos, eles ficaram com um pezinho atrás. Investigando, eles descobriram que ele não estava trabalhando como entregador naquela noite e que tinha sido ele que denunciou pelo menos outros 3 incêndios nos últimos meses. Quando eles pegaram o Joshua para interrogar, ele confessou na hora. Ele disse que era meio que o trabalho paralelo dele, que ele tava ganhando uma grana bem boa com o canal dele. Agora vem a parte boa dessa história. Ele foi preso por alarme falso de incêndio, queima proposital e incêndio criminoso em 2º grau. Ele tá preso sem direito à fiança e tá sendo investigado por outros casos de incêndio em outras cidades. Que alegria! Pelo menos ele foi sentenciado, né? Alguma coisa. Que bom. Porque se não fosse, eu acho que se pá, as pessoas iam perceber que isso dava dinheiro, porque o que as pessoas mais gostam de ver é tragédia, né? Então, se você consegue estar lá exatamente onde a tragédia tá, as outras pessoas iam começar a fazer também, e aí ia virar uma bola de neve. Depois da prisão, todos os vídeos, inclusive o canal dele, foram deletados. Então, né, eu acho que não valeu muito a pena, não. Agora a gente faz Tomara, desafios perigosos que na isso internet. aí é crime de saúde pública, né? O Everson Zóio quem o diga, né? Mas às vezes algumas coisas aparentemente simples podem dar muito errado. Um influencer australiano chamado Liu Golo era conhecido por fazer várias proezas meio estranhas. Um dia ele decidiu fazer um desafio que parecia bobo: ver quantas tiras de fita isolante ele conseguia atravessar com o próprio corpo correndo. O desafio começou O cabelo do cara faz um V? com poucas tiras, só que assim, era muito fácil. E como tava ficando muito sem graça, ele decidiu pular direto pra Não, 1000 pera. tiras. Ele tem, tipo, Ele comprou um moicano. É tipo o cabelo daquele jogador de futebol que ficava assim, só um pedaço, assim, só que com uns preto. R$2.000 ali em fita isolante e esticou tudo entre 2 barras de metal. Na primeira tentativa, ele bateu na fita e não conseguiu atravessar, mas caiu no chão. Ele levantou, tentou de novo e na segunda vez ele correu com tudo. E ele... O cara quase morreu. Ele bateu de cara na fita e acabou desmaiando no concreto. Por sorte, tinha um médico ali que tava por perto e foi verificar como é que ele tava. O cara tava babando e roncando. Obviamente, o cara não parecia nada bem. Eles chamaram a ambulância, Meu colocaram Deus um do céu. colar cervical nele e deram um remédio pra dor. No hospital, ele disse que não lembrava de nada que Olha, aconteceu. até entortou os chifrinhos. E ainda ele falou que só tava puto porque ele achava mesmo que ia conseguir atravessar todas as fitas. Inclusive teve uma galera que não achou graça nenhuma. Tinha muita gente revoltada porque teve que esperar horas na emergência por um problema sério por causa de falta de médicos. Enquanto o camarada aqui tá quase indo de arrasta pra baixo de propósito só pra ganhar like. Eu não sei vocês, viu? Mas pelo menos eu concordo com isso. Se o cara tá disposto a fazer essa idiotice, ele não tem que ter preferência no hospital mesmo não. Mas talvez eu esteja sendo um pouco radical demais. Mas enfim, bora pro próximo. Tem vários canais sobre vida selvagem e animais exóticos na internet. A maioria toma bastante cuidado quando lida com esses animais perigosos. Cara, o próprio Richard Rasmussen, mesmo ele sendo um puta profissional, por exemplo, ele tomou uma mordida de uma sucuri um dia desse. Mas o influencer indonésio Jejak Siaden... Eu tenho a opinião de que só biólogo deveria fazer esse tipo de vídeo,
Porque manipular bicho assim, além de ser perigoso pra pessoa, também é perigoso pro próprio bicho. Então, é uma burocracia. Como que você vai explicar que você tem esse bicho? Ah, mas eu achei ele no mato. Mato aonde? Devolve o mato. Alguma coisa assim. Não é muito fã de precauções. Ele tem uma porrada de seguidores no Instagram e faz uns vídeos sobre cobras e répteis exóticos, geralmente na natureza. E aparentemente funciona, viu? Porque, cara, ele vive viralizando por lá com os vídeos desse aí, tomando mordida de propósito de cobra, colocando a cobra pra abocanhar o queixo da mulher dele. Mas teve um desses vídeos aí que deu um pouco errado. Logo no início do vídeo, a gente já viu uma cobra mordendo o moleque dele. Parece que a cobra tá mordendo só a calça, né? Só que quando a câmera dá um zoom, dá pra ver que não. A cobra realmente tá mordendo o Jeremias do cara. Eu acho que ele só queria colocar ela ali pra morder só a costura da calça, mas acabou que a cobra viu outra coisa mais interessante e pensou, né? E essa bananinha aqui? Pelo sol e a cara de agonia dele, dá pra ver que ele tá sentindo muita dor. E depois de tentar fazer a cobra soltar, parece que ele meio que desistiu e sentou no chão. Muita gente nos comentários falou que parecia que era uma cobra de mangue, que é levemente venenosa e tem dentes bem afiados. Não sei não, eu acho que apesar da idiotice aí que ele tá fazendo, eu acho que pelo perfil dele, ele não ia colocar uma cobra venenosa de verdade pra morder ele. Eu acho. Agora aqui o nível de bizarrice vai pra outro caminho. Essa aqui é a Emily James. E assim, ela não era iniciante nesse negócio de fazer cirurgias plásticas. Ela já tinha feito uns retoques aqui, outros ali, mas teve uma decisão dela que fez todo mundo ficar sem reação. A mulher removeu 6 costelas, tudo pra ficar com Que humano não fez isso aí também? Não, que o humano foi, eu acho que 2 ou 4 costelas pra ficar com a cinturinha. Não lembro, mas eu acho que o Ken humano fez isso. Ken humano brasileiro, se eu não me engano. cinturinha mais fina. A cirurgia rolou lá em Kansas City e custou o equivalente a 90 mil reais. E o mais doido é que depois do procedimento ela postou na internet um saco com as costelas dentro, como se fosse um kit lembrança da cirurgia. E detalhe, ela queria transformar os ossos numa coroa pra usar. E não para É muito estranho, mas os ossos são dela, né? Então. Meio que não afeta ninguém, não. Só ela mesma, que se ela tiver qualquer acidente, ela tem uma porcentagem muito maior de morrer. por aí não, viu? Depois da cirurgia, ela ainda teve que usar um espartilho 24 horas por dia pra manter a silhueta. Quando o pessoal perguntou pra ela sobre a dor, ela mandou um não, foi só 2 de 10. Como assim? Mas o áudio foi quando ela escreveu o seguinte: me deixaram ficar com as costelas. Eu ia dar de presente pra minha melhor amiga. Teve gente dizendo que faria um brinquedo pra cachorro ou um caldo delas. Mas sinceramente, eu acho que a minha carne teria um gosto bem delicioso. Irmão, Então tá bom, né? como é que eu respondo uma porra dessa? Mais tarde, ela até disse que teve umas complicações depois da cirurgia. Não contou exatamente o que, mas ela falou que curtiu o resultado. Enfim, cada um com as suas loucuras. E já que a gente tá falando de Não, gente essa mana, se ela levar um soco aqui, ela vai pra UTI, né? sem noção, essa aqui é a Victoria Rose. Ela é uma influencer lá da gringa e teve um dia que a conta dela simplesmente apareceu lá no Twitter dizendo que ela tinha sido sequestrada. Um dos tweets dizia: eu sequestrei a Vic, ela tá comigo na Nigéria. Eu quero $1 milhão de resgate. Não, imagina o caos aí. A galera começa a surtar, liga pra polícia, comentar desesperado. Mas, gente, que sequestrador atualizado, né? Usando Twitter. Bem. Desesperada, tentando entender quem que tava por trás do sequestro. Só que aí, poucas horas depois, Lau, ela aparece ao vivo no Instagram, toda plena, rindo e dizendo que era só uma brincadeira. Brincadeira, velho. E a explicação dela é: gente, a gente se empolgou, a gente só queria se divertir, eu não bebo, eu não vou pra balada. Eu posso estar errada, mas eu acho que se você falar assim que você foi sequestrado e você não foi, eu tenho quase certeza que é um crime. Não é não? Tipo, denúncia falsa? Eu não sei, mas eu tenho quase certeza que é. Então me entretenho assim. Mas opa, pera aí. Fingir que foi sequestrada porque tava entediada e isso aí é entretenimento? E como se não bastasse, ela ainda soltou essa: a Bíblia diz que o riso é bom pra alma. Então eu quis rir. E é assim que eu dou risada. Não é possível uma... A mana ainda pega a Bíblia pra justificar.
Que divertido. Coisa dessa. Se ela tivesse dado uma explicação dizendo que ela tem uma ervilha no lugar do cérebro, eu tenho certeza que as pessoas teriam pelo menos relevado. Mas ainda tem mais, ela ainda mandou um papo dizendo que não conseguia namorar por causa dos valores cristãos dela e que isso dificultava os relacionamentos. E, enfim, eu não entendi qual que é a relação disso com o... Eu acho que ela é só um pé no saco mesmo. Sim, se esse é o tipo de diversão que ela tem, agora imagina ela em um relacionamento. O tipo de pessoa que ela deve ser. Acho que só aí já explica o porquê, falso né? sequestro. E aí no dia Ela não seguinte tem. ela postou uma selfie coladinha com um namorado novo. Ou seja, ela foi de me sequestraram pra tô apaixonada em 24 horas. Olha, é cada vez que passa eu sinto que a internet não é pra mim, tá, cara? São É muitas meio foda. E antes de ir pra emoções. próxima, deixa eu avisar aqui que essa história aqui é meio pesada, tá? A protagonista é a Carol Aosta, alguma coisa assim, Carol Aosta. E ela é mais conhecida como Quiladamente. Pô, ela era gigante, cara. Só no Instagram ela tinha mais de 6 milhões de seguidores. E ela falava muito sobre positividade corporal e autoaceitação, especialmente em relação ao corpo gordo. Só que aí vem a parte mais triste. A Carol tava em Nova York com a família e ela foi comer fora. Até aí tudo normal. Só que durante a refeição ela acabou se engasgando. Ela comeu rápido, foi passando mal, começou a ter dificuldades para respirar e pouco depois ela desmaiou. O pessoal até chamou a ambulância na hora, ela foi levada para o hospital, mas infelizmente era tarde demais. A Carol teve um ataque cardíaco e faleceu aos 27 anos. A notícia caiu como uma bomba nas redes sociais. Muita gente ficou chocada, mas o que mais chamou a atenção foi o tipo de debate que começou a rolar Meus depois. pêsames. Isso porque ela não foi a única influenciadora do movimento de aceitação do corpo que começou a falecer tão jovem. Pô, teve um período aí que um monte de criadora de conteúdo com essa mesma rotina. Lá tem uma plataforma chamada Douyu, que é tipo como se fosse o TikTok de lá. E como em toda rede social, tem gente tentando se destacar de qualquer jeito, a qualquer custo. Um desses caras era um streamer, que até hoje ninguém sabe muito ao certo qual que é o nome verdadeiro dele. Ele já tinha um público ali, tá? Uns 15 mil seguidores. E o que ele fazia pra chamar atenção, tu me pergunta? Bebia. Ele bebia muito. Tipo, doses e doses de álcool em live, como se fosse uma competição com ele mesmo. Mas aí, como as visualizações começaram a cair, isso. porque a internet é assim, né? Um dia você tá lá em cima... Eu nem sabia que podia fazer live bebendo. Eu acho que o TikTok não pode. Eu acho que essa plataforma aí no outro deve ninguém liga. E aí poder, ele né, decidiu fazer. inovar. Só que começou a parte esquisita. O cara montou uma roleta atrás dele, tipo uma roda da fortuna. Cada espaço na roleta tinha uma opção bizarra. Lagartixa, centopeia, larva de farinha, bebida forte e por aí vai. Ele girava a roleta ao vivo e comia o que caísse. Tipo assim, caiu na centopeia, manda pra dentro. E o público, claro, ficava vidrado, porque quanto mais doido, né, e mais incomum, mais chamava atenção. Pelo menos é aqueles inseto frito, porque se for os inseto frito, até beleza, mas se for inseto, sei lá, que ele catou uma lacraia que ele catou no esgoto, aí Só que aí vem o complica. pior. O que ele não sabia, ou ignorou completamente, eu não sei, é que as centopeias que ele estavam comendo eram venenosas. Então Durante uma das lives, realmente, catou do mato. depois de comer mais uma delas, ele simplesmente desmaiou ao vivo. A galera até achou que fosse parte do show, mas não era. Horas depois, quando eles viram que o maluco não estava se levantando, a namorada dele resolveu ir até o apartamento preocupada. E o que ela encontrou foi uma cena absurda. Ele caído no chão, sem vida, e o computador ainda transmitindo a live com lagartos e insetos espalhados ao redor. A polícia foi chamada e eles confirmaram. Ele já estava sem vida fazia um tempo. E assim, cara, às vezes, o problema não é nem o que a pessoa faz no vídeo, é o que ela confessa ter feito antes. O nome desse cara aqui é Thiago Grila. Ele é um daqueles influencers ali que tá em tudo. TikTok, Insta, YouTube, dancinha, publi, frases motivacionais, o pacote completo. Todo mundo achava que ele era gente boa até chegar fevereiro de 2025. Durante um podcast daqueles que cortam um monte de trecho polêmico... Nossa, ele lembra o Cavo do Campari, né, um pouquinho. A cara dele lembra um pouquinho. TikTok, perguntaram pra ele: qual o segredo que você nunca contou pra ninguém? Aí o cara solta: teve uma vez ali que eu atropelei uma mulher e fugi. Simples assim, como quem diz.
segredo levinho. Diz que esqueceu o leite no mercado. Segundo ele, foi numa noite chuvosa, numa rua, em uma curva. Ele tava no celular e não viu a mulher atravessando. E depois do impacto, em vez de descer do carro, ele simplesmente meteu o pé e sumiu. O cara Na só hora ninguém confessou um entendeu se crime, aquilo era é tipo isso? uma piada muito errada ou se ele realmente tinha confessado um crime. Mas aí vem um plot twist. Uns dias depois, a mulher apareceu. Sim, a vítima era uma jovem mãe que ainda vivia com dores e sequelas do atropelamento. Ela não conseguia nem trabalhar, vivia com limitações. Então assim, não tinha nada de engraçado. E esse maldito tava contando isso no podcast sorrindo. Depois disso, o Thiago começou a se enrolar. Ele disse que era tudo uma estratégia de marketing, que a história não era real, que era tudo só pra gerar cortes. Ele começou a não era postar real, um como que a monte de mulher explicação, provavelmente tentando abafar o caso. Mas ninguém caiu nessa, pô. O timing foi muito esquisito. E a cereja do bolo é que ele postou fotos no aeroporto dizendo que tava indo tirar umas férias por causa de ameaças. E ele já mandou um recado: ó, antes que digam que eu tô fugindo, tá? Eu deixei uma procuração aqui. Tá bom. Muito conveniente, né? E o destino dele é Angola. Ninguém entendeu nada, mas também, pô, depois disso tudo aí também tava todo mundo perdido mesmo. E a situação desse animal é que ele pode responder por omissão de socorro e lesão corporal por negligência, que são crimes que podem dar aí até 2 anos de cadeia. E o mais bizarro é que o cara podia ter inventado qualquer segredo. Não, eu tenho medo de Mas 2 anos eu acho pouco, hein? palhaço, eu já copiei uma prova do Enem, qualquer coisa. Mas não, ele escolheu confessar um literal crime num podcast. Se foi verdade ou não, o estrago já tá feito. A internet tem memória, meu amigo. Uma vez que você aperta em publicar, não tem botão de desfazer. E é isso, meus bruxos. Se você gostou do vídeo de hoje, É isso, gente. Se gostaram do vídeo, é... é... foi esse o vídeo. Agradeço por terem visto. Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição. É do Lipe Fonte, eu gosto bastante dos vídeos dele. Acho muito bem feitos, muito legais. E é isso. Tchau.